Fala pessoal, tudo bem? Legal, vocês aqui mais uma semana. Fazer uma dúvida, não sei se vocês sabem. Estamos no tempo de inverno e vocês sabiam que no inverno a incidência de AVC é maior? Principalmente o AVC isquêmico, tá? E vocês estão preparados para reconhecer um AVC? Nós vamos falar isso hoje, tá? Como reconhecer um AVC isquêmico e levar o mais breve possível para o hospital, para uma avaliação médica, porque tem tratamento. Já falei aqui em vários vídeos. AVC isquêmico, na fase inicial, primeiras 4 horas e meia, nós temos tratamento, e tratamento eficaz. Tá? O primeiro trabalho, o NINDS, lá na década de 90, ele mostrou que se eu tratar o paciente em 3 horas, eu melhoro o desfecho em 30%. O que quer dizer? Esses pacientes vão embora sem sequela nenhuma. Olha que legal. Então, um tratamento de alta eficácia, seguro, tá? Claro, pode ter algumas consequências, entre eles o principal é sangramento, mas o risco de sangramento é muito menor quando comparado ao benefício. Então, a importância de reconhecer um AVC, tá? Sinal precoce de um AVC. E no frio, a gente sabe que a incidência aumenta. Por quê? Na época de frio, os vasos ficam mais fechados, né? Nós temos mais uma vasoconstrição, nós suamos menos, né? Então, por causa dessa o vaso fica menor. E isso pode aumentar a pressão, tá? A própria frio desencadeando o aumento da pressão arterial, tá? A pessoa fica mais sedentária na época de frio, acaba comendo comidas com maior quantidade de caloria e isso pode aumentar o risco de AVC. Então, sabemos que na época de frio a incidência aumenta, tá? Esses dias até estava no hospital, fui passar com os alunos e de um dia anterior tinha internado 4 pacientes com AVC isquêmico. E não é tão comum assim internar tanta gente de um dia para o outro, tá? Então, na época de frio. E como que a gente vai reconhecer o AVC? Principal sintoma, perda de força na metade do corpo, ok? Principal característica do AVC é a perda de força na metade do corpo. Então, aquele paciente, aquela pessoa que está conversando e de repente não consegue mais levantar o braço, tem uma dificuldade para movimentar a perna. Isso pode ser um AVC. Tem um mnemônico bem bacana, que é o SAMU, que eu já até comentei aqui num dos vídeos. Tá? O SAMU, né, que é o nosso serviço de urgência e emergência. O S seria o quê? Sorria. Então peça para a pessoa sorrir. Se tiver a boca torta, opa, sinal de AVC. Tá? O A, para o paciente abraçar, levantar os braços. Se tiver uma queda do braço, então quando a gente vai pedir para o paciente levantar o braço, o ideal é com as mãos para cima, como se eu estivesse suplicando para Deus. Então eu estou suplicando. Se o paciente tiver uma queda, não conseguir levantar o braço, ou mesmo estar esticado e começar a virar a mão, tá? E ter uma queda, isso é perda de força. Tá? Então tá com dificuldade para movimentar o braço, opa, pode ser um AVC. O M, cantar uma música ou falar uma frase, tá? A gente pede para o paciente, por exemplo, falar o Brasil é o país do futebol. Eu sei que hoje não é, né? Nossa seleção está muito feia, né? Nossos times também, comparados com os de fora. Mas tudo bem, é uma frase qualquer, tá? O Brasil é o país do futebol, ou outra que vocês quiserem. Tá com dificuldade para falar, também pode ser um AVC. Parece que o paciente está com uma batata na boca, a voz não sai tão clara, ou às vezes não sai, ou ele não está conseguindo falar, se expressar, ou a frase sai de maneira inequívoca, sem sentido. Sempre pensar em AVC. Qualquer uma dessas características eu tenho que pensar no AVC. Liga, o U seria de urgência, ligar para o SAMU 92 o quanto antes, ok? De novo, nós temos 4 horas e meia para poder chegar para fazer o tratamento, tá? Principalmente o tratamento trombolítico, que é a medicação na veia. Então, quanto mais precoce, melhor. Para vocês terem uma ideia, se o paciente é tratado com 1 hora e meia, de cada 3 pacientes que recebem a medicação, um vai sair sem sequela nenhuma. Tá? Vai sair zerado. Olha que legal. O paciente chega com perda de força, em 1 hora e meia, se você chegar lá no pronto-socorro, fizer todo o tratamento, a investigação, coletar os exames, realizar a tomografia e iniciar o tratamento trombolítico, tá? Em cada 3 pacientes, um vai ser curado. Isso é fenomenal, não tem remédios que façam isso. Então, de novo,
O frio aumenta a incidência de casos de AVC. E é importante você, tá, que está me vendo aqui, saber reconhecer, tá? E se você achar que isso é importante, divulga para os seus amigos, seus colegas, para outras pessoas também para assistirem um vídeo, para reconhecer, para saberem o que é um AVC, como reconhecer e ajudar o mais rápido possível seu familiar, seu amigo, a pessoa que está ao redor, tá? Porque é de suma importância. Reconhecimento rápido, tratamento rápido é o melhor desfecho, tá? Tanto imediato como a longo prazo. Para vocês também terem uma ideia, se eu trato esse paciente com trombolítico, esse paciente com AVC com trombolítico, e além de ter uma resposta, em alguns casos, rápida, a longo prazo, depois de 3 meses, esse paciente também vai estar melhor do que aquele que eu não fiz o trombolítico, tá? Então tem a curto prazo um desfecho bom e a longo prazo também. Então, de novo, se vocês acham importante esse vídeo, primeiro curtam e divulguem, repassem para os amigos, ok? Fiquem espertos, frio aumenta a incidência de AVC, então saibam reconhecer. Grande abraço e vejo vocês na semana que vem. Até mais!